Assalamu alaikum, no ar, o jornal FAC TV. Vamos às notícias para esta noite, de quinta-feira. A Helvetas acaba de reagir sobre a notícia do sequestro de Teolentino Pedro José, cita na sua residência no bairro de Namtecaliwa. A organização sustenta em carta enviada à nossa redação que a vítima nunca foi colaborador. Em seus espaços informativos, a RAC TV publicou uma reportagem relacionada com o sequestro de 2 jovens no bairro de Namtecaliwa. Trata-se de Teolentino Pedro José e seu primo no bairro de Namtecaliwa. O meu marido saía às 6, ia lá no serviço dele, como havia encontro lá, reunião lá no hotel Lúrio. Sim, foi lá, trabalhou e voltou lá para 18 horas. O que faziam na realidade? Ele é um técnico, está a trabalhar na Helveta. Sim, ele trabalhava lá em Mocubure. Ele que trabalhava. Então eles chamaram aí para poder participar dessa reunião aí. Como era encerramento aí, estava para encerrar, para esperar outro projeto no mês de julho. Em carta enviada à nossa redação, a Helvetas desmente qualquer relacionamento com o cidadão em causa e sublinha que o mesmo não é e nunca foi seu colaborador. A organização refere que a notícia foi difundida sem o mínimo de respeito e motivada pela falta de profissionalismo, mas o autor desta reportagem considera ter obedecido às normas ético-deontológicas do jornalismo plasmadas na lei de imprensa ao confrontar os fatos antes da sua publicação e aconselha a direção da Helvetas a acionar mecanismos junto da família do cidadão para a reposição da imagem. Ora bem, portanto, são notas que nos vêm da sociedade. 256 processos disciplinares foram instaurados aos funcionários e agentes do Estado durante o ano passado, ao nível da província de Nampula, resultantes do incumprimento de normas e procedimentos vigentes no aparelho de Estado. A cifra representa uma subida de 50,4% em relação ao ano de 2016, onde foram registrados 129 casos que mereceram o devido tratamento processual. O governador da província de Nampula, que falava esta quarta-feira durante a recepção de mais de uma centena de funcionários e agentes do Estado, por ocasião do Dia da Função Pública, que este sábado se comemora à escala nacional, mostrou-se preocupado com a situação por envolver quadros que prestam serviços em instituições do aparelho do Estado a vários níveis. Os dados mostram uma subida de 127 casos em 2017, relativamente ao ano anterior de 2016. Perante este cenário, apelamos a um maior esforço de todos para reverter esta situação, distanciando-nos de atos de corrupção e desencorajando também aos seus subalternos, sobretudo vocês que estão aqui, e bem como ainda evitar a desobediência de normas e procedimentos dos quais resultam estes processos disciplinares. No âmbito do combate à corrupção na função pública, no ano passado foram indiciados da prática de atos de corrupção 374 servidores públicos, dos quais 163 acabaram por ser acusados. E no primeiro semestre do ano em curso, 127 servidores públicos foram indiciados de crimes de corrupção e destes, 26 viram as suas acusações formalizadas. Ainda hoje fui informado que um funcionário público de um distrito, cujo nome não vou mencionar, foi detido pela polícia e foi encarcerado por burla. Dizia às pessoas: se vocês me derem tanto dinheiro, eu arranjo vaga e arranjo emprego. Recebia entre 20 mil e 30 mil meticais. Só que, perante a pressão que lhe foi sendo feita, o emprego não apareceu. Ele não é dono dos empregos, não é ele que decide, e mesmo que decidisse, mesmo que fosse dono, não há cobrança para alguém entrar na função pública. A Direção de Saúde, Mulher e Ação Social em Nampula está preocupada com o aumento de casos de malária registrados durante o primeiro trimestre do ano, onde foram notificados 132.604 casos que resultaram em um óbito.
A cifra representa uma evolução de cerca de 23% comparativamente ao igual período do ano anterior, onde foram registrados 107.836 casos da doença que originaram 2 óbitos. Nós estamos a ter esta situação a nível do nosso distrito, numa componente em que tivemos as chuvas torrenciais que acabaram a nível dos bairros da nossa urbe. Tivemos situações em que os sítios criadores do mosquito, tivemos muitas águas paradas e também a deficiência e o saneamento do meio contribuíram também para este aumento. O aumento do número de casos de malária teve também como origem outros fatores relacionados com a recusa da aderência da pulverização por parte da população e, sobretudo, a utilização inapropriada das redes mosquiteiras distribuídas pelas autoridades sanitárias. Tivemos situações em que muita população não aderiram à campanha de pulverização e isso também é um dos fatores que contribuiu para esta situação. E temos uma outra situação notável nas comunidades. O governo distribuiu rede mosquiteira, mas a sua utilização dessa rede está sendo deficiente a nível dos bairros. Para tentar inverter o cenário, o setor da saúde encontra-se empenhado na implementação de um programa denominado Educação para a Saúde, que consiste na realização de palestras nas unidades sanitárias que visam apelar à população para a necessidade da observância das medidas-chave para a prevenção da malária nas comunidades ao nível do distrito de Nampula. A cidade de Nampula foi palco esta semana da Conferência Provincial de Reflexão sobre a problemática dos casamentos prematuros e gravidez precoces. Jovens e adolescentes de ambos os sexos, pais e encarregados de educação, funcionários públicos e privados, representantes do Estado, da Assembleia da República e das organizações sociais juntaram-se em Nampula para uma reflexão conjunta e mais aprofundada sobre a problemática dos casamentos prematuros. Estamos reunidos aqui hoje para debatermos assuntos que apoquentam as raparigas da nossa província, como os casamentos prematuros, gravidez precoce, saúde sexual e reprodutiva e outros problemas que minam o desenvolvimento da rapariga do nosso país. Existem pais que pensam que se não entregarem a sua filha para o casamento, não terá sorte. Há assédio sexual nas escolas, principalmente contra as meninas. Há pressão social para as raparigas se casarem cedo. Presença de conteúdos das novas tecnologias que são acompanhadas de debates e de orientação inadequada. Há maus tratos e falta de condições econômicas que criam condições para os pais levarem as filhas aos casamentos prematuros. Em Nampula, de acordo com os dados oficiais, mais de 60 em cada 100 raparigas casam ou casaram antes dos 18 anos de idade. Moçambique é um dos países no mundo mais afetados pelos casamentos prematuros, com uma taxa nacional de 48%, onde a província de Nampula, a nossa província, apresenta uma taxa de 62,3% do total de raparigas casadas antes dos 18 anos de idade. A Coligação Nacional de Combate aos Casamentos Prematuros, organismo nacional que congrega mais de 40 organizações, está a trabalhar com o governo para a revisão das normas regulamentares de defesa da rapariga. Cerca de 1.952.000 euros estão a ser investidos no âmbito do projeto Yes-AIDU, direcionado às ações de prevenção e combate aos casamentos prematuros em diferentes distritos da província de Nampula. Um anúncio foi dado por Felipe Zano, gestor do projeto, no decurso de Conferência Provincial sobre os Casamentos Prematuros. Apoiar os esforços do governo de Moçambique no combate a este mal, a Plano Moçambique recebeu fundos do Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos, Holanda, para contribuir na redução de casamentos prematuros e prevenção de gravidez precoce, com intervenções em 3 distritos da província, nomeadamente Mogovolas,
distrito de Nampula e Rapalha. O estudo de linha de base, mais conhecido por baseline, realizado em 2016-2017 pelo Instituto Real Tropical, KIT, em colaboração com a Universidade de Lúrio, nos 3 distritos de intervenção deste projeto, ela aponta que 29% de raparigas casam precocemente em Mugovolas e cerca de 77% contraem gravidez precoce. O mesmo estudo realizado no distrito de Nampula e de Rapalha aponta que cerca de 15% de raparigas dentro da escola, elas casam prematuramente e 37% fora da escola também são sujeitas ao casamento prematuro. Os resultados encontrados nesse estudo em Rapalha mostram que 64% de raparigas fora da escola, elas casam prematuramente e 34% dentro da escola também casam antes de 18 anos. O projeto arrancou em janeiro de 2016 e, com o término previsto para dezembro de 2020, abrangendo os distritos de Nampula, Rapalha e Mugovolas. De acordo com a fonte, cerca de metade de um universo de 18.650 jovens e adolescentes, sobretudo do sexo feminino, foi coberto pelo projeto. Representantes da Direção Provincial do Gênero, Criança e Ação Social e da Delegação Provincial da Assembleia da República reconhecem o impacto negativo dos casamentos prematuros e reiteram o compromisso de continuar a desenhar estratégia para a sua mitigação. A Assembleia da República acolheu porque o conjunto das organizações da sociedade civil, preparado pela SECAB, interviu e colocou a questão. E como nós sabemos, a Assembleia da República é o mais alto órgão de legislação a nível do nosso país e só com a Assembleia da República é que pode aprovar uma lei, e assim a Assembleia da República acolheu, e a terceira comissão, que é a Comissão dos Assuntos Sociais, do Gênero, Tecnologia e Comunicação Social, está em coordenação com a SECAB a fazer o debate. E já foi feito um draft de um anteprojeto, e esse draft é o modelo do debate aprovado na SADC. A SADC, por também sentir que é um problema que compõe os países da África Austral, elaborou um modelo para que os países inseridos nele adotassem. Os casamentos prematuros fazem parte das principais formas de violação dos direitos humanos da rapariga no nosso país, e como consequência temos altas taxas de desistências nas escolas, altas taxas de mortalidade materna e infantil, fístulas, obstétrica, entre outros males que afetam a nossa província por causa desses casamentos prematuros. Para colmatar estes problemas, desde 2014 que o governo de Moçambique e a sociedade civil estão envidando esforços em promover campanhas de erradicação dos casamentos prematuros sob o lema "Casar só depois dos 18 anos". Tendo sido aprovada em 2015 a Estratégia Nacional de Prevenção e Combate dos Casamentos Prematuros para fazer os desafios com este mal que assola a nossa rapariga. Portanto, notas da arena da política. Membros do Partido Renamo na Zambésia juntaram-se na mesma sala, na cidade de Quelimane, para desenhar o manifesto eleitoral e a indicação de cabeça de lista para o município de Quelimane. Já foram levadas propostas dos cabeças de listas nos municípios de Alto Moloque, Gurue, Mucuba, Milange, Magacha da Costa e Quelimane, que serão submetidos à sede central do partido, de modo a ser indicado os que vão representar o partido nos próximos pleitos eleitorais na província de Zambésia. Darmos algumas instruções, como
o cumprimento escrupuloso da lei, o respeito pelas instituições, bem como a maneira como os nossos quadros devem se comportar para, da melhor maneira, representarem o Partido Renamo e os seus membros. Portanto, este é o trabalho de hoje, mas já amanhã vamos continuar com o trabalho de verificação, o trabalho de levantamento de dados para a elaboração do manifesto eleitoral, especificamente para o município de Quelimane. O secretário-geral da Renamo garantiu que o partido vai participar nas 53 autarquias do país e a prova disso já foi submetida a candidatura do partido à Comissão Nacional de Eleições. A abordagem hoje é participação em 100% em todas as autarquias, em 53 autarquias do país. A Renamo vai concorrer de acordo com a lei. E sabemos nós todos que houve a alteração pontual da Constituição e daí que há um conjunto de regras que poderão ser alteradas e a Renamo vai se submeter, vai cumprir todas as regras que forem estabelecidas por lei para poder concorrer em todas, portanto, autarquias do país, nas 53 autarquias. Estou a falar hoje mesmo. O mandatário do partido vai apresentar a candidatura do partido, vai submeter a candidatura do partido na Comissão Nacional de Eleições, falando mais alto que a Renamo vai participar nas 53 autarquias. Refira-se que dos 53 autarquias do país, apenas Nampula é que está sob gestão do partido Renamo. Está completa a informação a esta hora. Muito obrigado pela audiência e preferência. Voltamos a estar juntos, inshallah, na próxima oportunidade. Boa noite. Assalamu alaikum. Até mais.